Está começando o programa Pai Eterno, nesta quinta-feira, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Eu quero começar partilhando com você uma frase, um pensamento de Santo Agostinho, grande santo, bispo e doutor da Igreja. Ele nos ensina o seguinte: para alcançarmos esta vida feliz, a verdadeira vida nos ensinou a orar. Isso mesmo, quem é a verdadeira vida? É Jesus, é Ele que se afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos ensinou a orar para que a nossa vida seja feliz. Por isso estamos aqui, rezando com você, rezando por você, pelas suas intenções, para que sejamos sempre agraciados com tudo que o Pai Eterno tem a nos conceder. Nosso programa está começando e nós temos muita coisa boa para viver juntos, para partilhar aqui na telinha. E você também que já nos acompanha pelas redes sociais, que já deixou o seu comentário no post do programa de hoje, ou que também nos acompanha ao vivo pelas nossas transmissões nas redes sociais. E quem fica sempre de olho na sua participação por meio das redes sociais é a Vanessa Lobo, que eu tenho a alegria de receber e desejar um bom dia e um bom programa. Bom dia, Marcos Túlios. Bom dia para você que nos acompanha, seja pela TV ou pelas nossas redes sociais, porque nós estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Pai Eterno e também pelo youtube.com/Pai Eterno. Que alegria ter vocês aqui conosco nesta manhã. Envie para nós a sua intenção, procure no Facebook ou no Instagram o post de hoje ou até mesmo na transmissão ao vivo. Deixe lá a sua intenção que nós estaremos juntos rezando nessa manhã. E lembrando que o nosso Instagram é o @TV Pai Eterno. Tudo junto. Estou esperando por você. Olha aí, maravilha. E o nosso tema do Santo Café de hoje é o que está lá no nosso post do Instagram e do Facebook, não é, Vanessa? É mês da Bíblia, então hoje mais uma conversa agradável com o Dom André Vital, então você pode deixar o seu comentário neste post ou nas transmissões. Mas a Vanessa, como sempre, já fica de olho em quem participa, em quem já deixa a sua interação. E quem que nós vamos já mencionar e apresentar no início do nosso programa, Vanessa? Temos a participação aqui da Maria Helena, da Roseli Silveira, Bernadette Franzin, Marlu Machado, a Selma Helena e tem um abraço muito especial também, Marcos Túlios, é para a dona Lídia Giraldi, de 87 anos, da cidade de Bauru. A gente manda o nosso abraço apertado para ela, ela está sempre nos acompanhando e o irmão Diego também deixou um abraço para a senhora, viu? Que está sempre nos acompanhando. Isso aí, maravilha. O irmão Diego passou por aqui agorinha, já mencionou aqui. Então, nosso abraço para a dona Lídia, também para o neto dela, o Paulo Giraldi, né? E também registramos aqui uma presença muito especial que reza conosco todos os dias. O Dom João Evangelista Martins Terra, bispo auxiliar emérito da Arquidiocese de Brasília e que está sempre conectado, ligadinho aqui com a gente na programação da TV Pai Eterno. Então, a nossa saudação e o nosso pedido de bênção também ao Dom Terra que está rezando conosco. E por todos esses nomes e por você que está aí em casa rezando conosco, é que nós vamos agora aqui para a nossa capela, para juntos fazermos o nosso momento de oração, a nossa oração inicial. Eu quero trazer você aqui junto comigo, aqui na nossa capela, para acender as nossas velas e pedir que esta luz permaneça sempre acesa em nossa vida, que esta luz esteja sempre acesa no nosso coração, que a luz do Espírito de Deus possa iluminar o nosso caminho, possa nos conduzir a discernir bem as coisas da nossa vida, o que nós precisamos, né, as decisões que nós precisamos de tomar neste dia, não é? Quantas decisões que nós precisamos de tomar. E agora, nesta manhã, nós queremos pedir esta luz e juntos com confiança também apresentar a nossa prece, que eu convido você para fazer junto comigo aqui uma oração muito bonita que nós preparamos para rezar junto com você nesta manhã. Coloque a mão no seu coração. Amado Pai Eterno, como é bom começar mais um dia em vossa presença. Quero olhar o mundo e as pessoas com o olhar de amor, de misericórdia e de compaixão. Antes, porém, eu vos peço, Pai Eterno,
olhai com complacência para nós, vossos filhos. Não vejais em nós, senão estes filhos que tanto amais o vosso Jesus. Sim, Pai, nós todos queremos, pela nossa vida e pela adesão à vossa vontade, em tudo, ser como Jesus. Pela graça do Espírito Santo, queremos ser morada vossa, queremos sentir a vossa consolação. Pai divino, doce esperança das nossas almas, sede conhecido, honrado e amado pelos homens. Amém. A nossa prece de coração é de coração a coração, é do coração dos filhos para o coração do Pai eterno. Nós falamos com Ele e agora é Ele quem fala com cada um de nós por meio da sua palavra. Já estou aqui com a minha Bíblia em mão e eu convido você também para tomar a sua Bíblia. Hoje nós vamos rezar alguns versículos do Salmo 90 e junto com a igreja nós vamos proclamar: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Salmo 90, vamos rezar primeiramente dos versículos 3 ao versículo 6. Então, Salmo 90, versículos 3 a 6. Fizeste o homem voltar ao pó ao dizer: voltem, filhos de Adão, pois 1000 anos diante de teus olhos são como o dia de ontem que passou, como uma vigília durante a noite. Tu os arrastas para o sono, são como relva que se renova. Ela floresce e se renova pela manhã, mas pela tarde murcha e seca. E agora dos versículos 12 a 17. Ensina-nos assim a contar os nossos dias, para que possamos adquirir sensatez. Volta-te, Javé, até quando? Tem piedade dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com teu amor, e exultaremos e nos alegraremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que passamos humilhação, pelos anos que sofremos na desgraça. Que os teus servos possam ver a tua obra, e sobre os teus filhos venha a tua glória. Que esteja sobre nós a tua graça, Senhor nosso Deus. Consolida sobre nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Salmo, esse louvor tão bonito que nós proclamamos ao Senhor, este canto. E no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, dai ao nosso coração sabedoria, sensatez. É o que nós precisamos todos os dias. Se alguém pensa que algum dia não precisa de sabedoria, está errado. Nós precisamos de sabedoria todos os dias, até mesmo para fazer as nossas coisas cotidianas, no nosso trabalho, no cuidado da nossa casa, no aceitar a nossa enfermidade, no aceitar as perdas cotidianas. Em tudo nós precisamos da sabedoria, que não é somente conhecimento científico, não é conhecimento acumulado, mas a sabedoria é o sabor pelas coisas de Deus. É quando nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Espírito Santo nos ajude nas tomadas de decisões, que Ele nos ajude a viver. Isso sim é a sabedoria. E não adianta nós apenas contarmos o tempo cronológico, vivemos tantos dias, não. Mas que cada dia seja um dia único para nós vivermos e celebrarmos o amor do Pai eterno em nossa vida. E junto com o salmista, proclamamos no último versículo: que esteja sobre nós a tua graça, Senhor Deus. Que a graça do Senhor Deus esteja sobre você, esteja sobre mim, esteja sobre todos nós neste dia que Ele mesmo nos preparou. Amém. E agora, depois de termos ouvido a palavra de Deus, ouvido Ele falar conosco por meio do Salmo, é hora do nosso santo do dia.
Hoje, 24 de setembro, nós celebramos um título mariano. Nós celebramos a festa de Nossa Senhora das Mercês. Esta devoção surgiu em 1218, quando São Pedro Nolasco, São Raimundo de Peñafort e o rei Dom Jaime I da Espanha tiveram o mesmo sonho com a Virgem Maria. No sonho, ela pediu para que eles fundassem uma ordem religiosa que tivesse como objetivo libertar os cristãos escravizados pelos muçulmanos. Na época, os muçulmanos tinham invadido parte da Península Ibérica, prendendo e escravizando inúmeros cristãos. A recém-criada ordem passou a se chamar Ordem dos Mercedários, em homenagem a Nossa Senhora das Mercês. Muitos membros da ordem chegaram a doar as suas vidas pela libertação dos cristãos que tinham sido escravizados. No século XVII, em pleno ciclo do ouro, nas Minas Gerais, a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês se estabeleceu em Ouro Preto. Depois espalhou-se para outras regiões mineiras e para outras partes do Brasil, como São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Rio de Janeiro. Mercê é uma palavra que significa favor, graça, libertação, misericórdia corporal por excelência, qual seja a de redimir os cativos. As casas da Ordem de São Tiago, isso lá na Idade Média, costumavam receber cativos, eram chamadas casas de mercê, conforme a documentação da época. Assim, nós entendemos que Nossa Senhora das Mercês veio para libertar da escravidão. Naquela época, tratava-se da escravidão real feita pelos muçulmanos. E hoje ela ainda continua a interceder por nós, da escravidão a qual muitos estamos submetidos. Que nós possamos, então, receber a proteção, a intercessão da Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria das Mercês, em nossa vida e sejamos libertos de todos os males, libertos de todos os perigos. Por isso, nós agora pedimos a intercessão de Nossa Senhora das Mercês. Virgem Maria, Mãe das Mercês, com humildade, acorremos a vós, certos de que não nos abandonais por causa de nossas limitações e faltas. Animados pelo vosso amor de mãe, oferecemos-vos nosso corpo para que o purifiqueis, nossa alma para que a santifiqueis, o que somos e o que temos, consagrando tudo a vós. Amparai, protegei, bendizei e guardai sob a vossa maternal bondade a todos e a cada um dos membros de nossas famílias que se consagram totalmente a vós. Ó Maria, Mãe e Senhora Nossa das Mercês, apresentai-nos ao vosso Filho Jesus, para que por vosso intermédio alcancemos aqui na terra a sua graça e depois a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. Como é bom nós contarmos com a intercessão dos santos e hoje aquela que é santa, Santa Maria, a Mãe de Deus, Nossa Senhora das Mercês, neste dia 24 de setembro. Também o nosso abraço, a nossa saudação a todos os membros da Ordem Mercedária, os freis mercedários, as irmãs mercedárias e também os que pertencem à Ordem Terceira, às Irmandades de Nossa Senhora das Mercês, espalhadas pelo nosso Brasil. Agora que nós já ouvimos a palavra de Deus e já pedimos a intercessão de Nossa Senhora, vamos conferir mais uma vez como andam as nossas redes sociais. Vanessa Lobo, já temos aí participação dos nossos telespectadores, dos devotos do Divino Pai Eterno? As redes sociais estão animadas, Marcos Túlio. E eu quero começar com um testemunho muito bonito da dona Sônia Maria da Silva. Ela é do Rio de Janeiro. Ela diz que há 4 meses ela estava se sentindo mal, triste, meio depressiva. E ela testemunha que, graças à fé
e a oração ao Divino Pai Eterno, ela foi curada. Acompanhando a nossa programação, rezando conosco diariamente, ela alcançou essa graça. Graças a Deus. Muita paz e muita saúde para a senhora, dona Sônia. A Marlene Gabriel pede paz, saúde, felicidade para ela e para sua família. A Dilce Maria Silveira, de Três Barras, no Paraná, diz que também alcançou uma graça da promoção do trabalho do seu filho, que alcançou também graças à oração. O Rafael Lino diz que está sempre ligado conosco aqui na nossa programação e diz que precisa experimentar hoje, de maneira particular, o carinho e o cuidado do Pai Eterno. Então receba o amor e o carinho do Pai Eterno na sua vida, Rafael. Marcos, eu quero mandar um abraço muito especial hoje também, que eu tenho uma pessoa aqui do coração que está fazendo aniversário. É a minha filha Micaela, está fazendo hoje 10 anos. Um grande abraço, muitas bênçãos de Deus na sua vida e também de todos os aniversariantes do dia de hoje. Amém, amém. Muita graça e paz para Micaela, que é devota, fervorosa, né? E aí ela tem um exemplo bonito da mãe, do pai também, do Ariano, essa família que inspira sempre na fé e na oração. Micaela, que você cresça sempre em sabedoria, estatura, você já cresceu bastante em estatura, né? Mas continue crescendo bastante também em graça diante de Deus e diante da humanidade. E agora, depois das nossas participações aqui, dessas mensagens bonitas que a Vanessa preparou para nós, eu vou aqui para pertinho dela porque é momento da gente conferir as informações. É momento da gente agora conferir. Passamos pelas nossas redes e agora nós vamos passar pelas redes da igreja, para a gente ver como é que estão os nossos portais religiosos e o que tem de destaque para nós no dia de hoje. Vamos começar pelo Vatican News. Papa fala a educadores católicos. A mensagem de Francisco aos participantes do Congresso Anual de Educadores Católicos das Filipinas foi lida em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, já que o evento acontece em modalidade online por causa da pandemia. A educação católica, reforçou o Papa, deve ensinar não somente o pensamento crítico, mas também a formação, a doutrina e a moral cristã, para formar homens e mulheres que estarão prontos para assumir grandes responsabilidades dentro da sociedade e testemunhar a verdadeira fé ao mundo. Olha aí que bonito o ensinamento do Papa Francisco para os educadores católicos, né? Para quem está aí trabalhando, e realmente é um processo bonito de vivência da fé, não apenas de transmissão de conteúdo, mas de fazer uma experiência da fé. Os colégios católicos, as entidades católicas, né, têm essa missão. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em colégio católico e é algo muito bonito que a gente vivencia no dia a dia, junto com os estudantes e junto com as suas famílias. E a gente continua no site agora do Vatican News, mas com uma notícia local. Nomeação do Papa, Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, em Goiás, tem novo bispo. O pontífice nomeou nesta quarta-feira o padre Francisco Agamenilton Damascena como bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, que pertence à província eclesiástica de Goiânia. Durante o tempo de vacância na Diocese de Uruaçu, em Goiás, o sacerdote exerceu o ofício de administrador diocesano. Bem-vindo, né? Isso mesmo, ao Monsenhor Agamenilton agora, né? Monsenhor Francisco Agamenilton. E Vanessa, você lembra que há poucos dias nós tivemos a posse dos bispos de Uruaçu e também da Diocese de Goiás. E na ocasião nós rezamos pela Diocese de Rubiataba e Mozarlândia, que era a única que estava vacante aqui no estado de Goiás. E agora o Papa Francisco nos presenteia com a nomeação do Monsenhor Agamenilton. Então, a nossa oração, a nossa unidade com ele e com a diocese que o acolherá como pastor. Sim. Agora para o site da CNBB. Bispos abordam construção do novo estatuto da CNBB e pacto pela vida e pelo Brasil.
o Conselho Episcopal Pastoral da CNBB esteve reunido de forma virtual na manhã desta quarta-feira. Na pauta, o processo de construção do novo estatuto da entidade, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, a questão do perdão tributário de igrejas e a preocupação da igreja com as queimadas que ocorrem em diferentes biomas brasileiros. Bem vasta essa pauta, né, Marcos? Verdade, foi um dia intenso, então, de reunião aí com os bispos do CONCEP, né, das comissões episcopais, juntamente com a presidência, os assessores das comissões, e nós rezamos por essas pautas que os nossos bispos colocam e também pela construção, a elaboração do novo estatuto da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nossa unidade sempre. Obrigado, Vanessa, pelas informações de hoje. E agora você vai conhecer mais sobre o projeto Leccionautas, que tem incentivado os jovens a estarem mais perto da Palavra de Deus. Acompanhe na reportagem. Atrair a atenção dos jovens para um olhar atento às palavras da Bíblia Sagrada foi o que inspirou a criação dos Leccionautas. É uma experiência que existe em mais de 20 países, né? E foi trazido para o Brasil pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil através da Comissão Bíblico-Catequética. Na época foi o presidente dessa comissão, Dom Jacinto Bergman, e ele então entrou em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil e iniciou esse projeto, né, que é uma ideia muito interessante de ajudar o jovem, sobretudo, a navegar no oceano da Palavra de Deus. Assim, uma página na internet foi criada para oferecer roteiros diários para a leitura orante da palavra, com base no Evangelho do dia. Os roteiros são divididos em etapas. As 3 primeiras são leitura, meditação e oração. Na verdade, o Leccionautas, né, a Lexio Divina e a proposta dos roteiros é justamente oferecer um caminho que a pessoa entre nessa intimidade com a palavra, entre nesse caminho de oração e, de fato, tenha essa experiência profunda com Deus. Então, o primeiro passo, por exemplo, que é a leitura, né? Então, o que o texto diz, a pessoa é convidada a mergulhar no texto. Então, ela lê pausadamente, ela se imagina na cena, vê os personagens, escuta os personagens falar. Então, se utiliza, assim, praticamente de toda a imaginação, né? De todo o seu intelecto, primeiramente. Então, a partir do momento que ela se insere nessa cena, ela compartilha, melhor dizendo, tudo aquilo, ela vai fazendo com que essa palavra que foi escrita e vivenciada, né, há mais de 2000 anos, ela possa, de fato, compartilhar essa cena, essa experiência. A partir daí, o jovem passa a abrir ainda mais o coração para Deus, o que facilita o caminho para as 2 últimas etapas, a contemplação e a ação, transformar tudo em gesto concreto. E aí, a partir do momento que a gente vai falando, vai meditando, vai explanando, ou melhor, abrindo o nosso coração para Deus, a gente vai, numa atitude de abandono, de entrega, a gente vai cada vez mais nos rendendo a Deus. E aí vem o 4º passo, que é o da contemplação, que é o que Deus faz na minha vida através do texto. Então agora não é mais a minha parte, mas é a parte de Deus. Então, esse 4º ponto é um convite para a pessoa silenciar, ouvir essa palavra, meditar, e ela vai assentando, né? Como uma água, como um adubo na terra que vai sendo, né, germinado, vai semeado e vai dando seus frutos. Todos esses passos têm o objetivo de ajudar a pessoa a realizar e viver o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. É um desejo, né, de que o jovem, de evangelizar os jovens, né? No caso dos que também estão ligados à catequese da Crisma, que eles, além do processo de crescimento e amadurecimento da fé que estão fazendo, né, na catequese da Crisma, que eles então descubram e mergulhem na palavra de Deus. É ela que vai nos ajudar ao longo da vida a sustentar a nossa fé, a sustentar o relacionamento com Deus. A experiência foi criada com foco nos jovens, mas é claro que está aberta a todas as pessoas que buscam uma aproximação maior com a palavra do Pai.
Olha aí que maravilha, neste mês da Bíblia, a gente conhecer mais uma modalidade e nesses tempos conectados, a gente ter isso na palma da nossa mão, acessando um portal na internet, né? Conhecer e amar a palavra de Deus. E sobre isso é o nosso Santo Café de hoje, quinta-feira. Hoje é a última quinta-feira do mês de setembro. Nós temos mais um encontro com o Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, conversando com a gente sobre o livro do Deuteronômio. É daqui a pouquinho, após o intervalo. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Muito obrigado porque você está comigo nesta manhã. Estamos aqui rezando e aprendendo à luz da fé, também trazendo os ensinamentos para a nossa caminhada. Neste mês de setembro, mês da Bíblia, temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. E é sobre isso o assunto de hoje. Está na hora do nosso Santo Café. Eu tenho a alegria de receber aqui remotamente Dom André Vital, ele que é deoniano e é bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, e que está conosco mais uma vez para nos ajudar nessa catequese do livro do Deuteronômio. Dom André, muito obrigado e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Marcos Túlio. É sempre uma alegria aí nos encontrarmos, né? Já estamos aí quase criando uma tradição, né? Como é importante a tradição na Bíblia, né? Sim. Porque não são coisas isoladas, né? Mas algo que vai dentro de um dinamismo, né? Que vai aprofundando. E aí nos encontramos mais uma vez para retomar a nossa reflexão sobre este tema do mês da Bíblia, né? E que essa tradição permaneça, que a gente tenha mais outras tantas oportunidades para aprendizado aqui. Agora, especificamente sobre o livro do Deuteronômio. Você perdeu os 3 anteriores, você pode assistir e ter aí essa catequese continuada. Acesse o nosso canal no YouTube e você procura lá o programa Pai Eterno das quintas-feiras deste mês de setembro, que nós estamos estudando com o Dom André, o livro do Deuteronômio. Dom André, nós falamos na semana passada sobre a formação e essa contextualização histórica do livro do Deuteronômio. Quais são os grandes temas que estão presentes no livro do Deuteronômio? Pois bem, da outra vez nós não conseguimos nem abrir a Bíblia, né? Cometemos um pecado grave, né? Não mortal, mas grave, porque de qualquer forma citamos, né? Mas se abrirmos, né, a Bíblia aí no livro do Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 1, né, de onde vem justamente o modo de chamar o livro segundo a nomenclatura dos judeus, né? São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão. Então, isso é para dar o enquadramento, né? Você perguntou quais são os temas fundamentais do livro do Deuteronômio. Então, o enquadramento, aquilo que dá a configuração, e aí se fala de uma estrutura do livro, são as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel. Então, essas palavras de Moisés, elas estão agrupadas em 3 discursos. Você, olhando a Bíblia, né, geralmente as Bíblias colocam já essa estrutura. Uhum. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, porque é coisa simples de encontrar. Então, você tem o primeiro discurso, o segundo discurso e o terceiro discurso, e, por fim, né, algumas outras orientações, e também a narração da morte de Moisés. Então, são palavras que Moisés dirigiu a todo Israel. Mas se você vai para o versículo 6º, o que é que nós encontramos? Javé, nosso Deus, falou-nos no Horebe.
já permanecestes bastante nesta montanha, voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus e a todos os que habitam na Arabá, na montanha, na planície, no Negueb, no litoral. Então, são palavras de Moisés, mas que fazem ressoar as palavras de Deus. Uhum. Porque nós são 3 discursos de Moisés, mas o conteúdo não é um conteúdo de palavras de Moisés. Porque nós teremos os acontecimentos, a leitura ou releitura dos acontecimentos, e sempre é palavra de Deus. Então, diante, né, de todo esse rico conteúdo, nós podemos identificar algumas... Eu gosto sempre de fazer essa comparação, né? A Escritura como uma grande cidade, e a cidade tem avenidas, tem ruas, tem praças, né? Tem uma série de elementos. Então, diríamos, quais são as grandes avenidas, né, desta cidade chamada Deuteronômio? Então, são várias, mas vamos destacar apenas 4, né, porque também o tempo não nos permite tanto. Então, a primeira grande avenida desta cidade é o amor de Deus. Geralmente, as pessoas têm um preconceito com os livros do Antigo Testamento que dizem que apresentam um Deus, né, terrível, né, um Deus vingativo e assim por diante, né? Mas isso é uma falta de compreensão de todo o Antigo Testamento. Porque, por exemplo, vamos ver, né, como disse, é preciso abrir a Bíblia, então vamos abrir aí no capítulo 7º, sempre Deuteronômio, no capítulo 7º, quando se fala desse amor de Deus que elege. Então, é o amor de Deus que chama. Então, o que é que nós encontramos aí? Capítulo 7º, do versículo 7º ao 8º. Eu poderia, a você, Túlio, pudesse ler para nós? Então, Deuteronômio, capítulo 7º, o 7º e 8º versículo. Uhum. Se Javé se afeiçoou a vocês e os escolheu, não é porque vocês são os mais numerosos entre todos os povos. Pelo contrário, vocês são o menor de todos os povos. Foi por amor a vocês e para cumprir a promessa que ele fez com juramento aos seus pais. É por isso que Javé os tirou com mão forte e os resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Pois bem, então, vejam que afirmação tão bonita, né? Foi por amor. Por que o povo foi escolhido? Por amor. Então, se a gente não faz a experiência, né, do amor de Deus, a gente não faz mais nada na vida. Né? Uhum. Nós acabamos de celebrar o mês vocacional aqui no Brasil, e qual era o lema, né? Amados e chamados. Uhum. Amados e chamados. Deus não nos chama para nos amar, mas porque nos ama, nos chama. Uhum. Então, essa não é só um trocadilho de palavra, né? Mas é a verdade. Quando é que eu sinto o chamado de Deus? Quando, de fato, faço a experiência de que Ele nos ama. Então, diríamos que esse é o primeiro tema, primeira grande avenida deste livro do Deuteronômio. O amor de Deus que elege e se torna a chave principal para interpretar os fatos da história. Por isso que se cita, né, e se a gente segue, a gente vai ver uma referência ao evento Êxodo. Sim. Por isso que tirou da mão do faraó. Então vejam que é significativo, né, que se relacione o amor a uma ação. Porque muitas vezes a gente relaciona o amor a uma emoção ou a um sentimento. Claro que isso é um ingrediente, né, da nossa experiência. Atualmente, mais a sentimento, né, Dom André? As pessoas associam e um sentimento muito raso, superficial, diferente do que nós encontramos aqui em Êxodo, em Deuteronômio, né, nesse episódio do Êxodo. Sem dúvida. E eu até diria, se a gente assim, aprofundasse um pouco mais, que é uma distinção entre sentimento e sensação, né? Uhum. Hoje é muito mais epidérmico, é sensação.
Então, se você tem uma sensação prazerosa, aí você já disse que está amando. Né? Mas não é, de forma nenhuma. O sentimento é uma percepção valorizada daquela experiência. Então, eu não tenho só uma sensação, eu preciso ter um sentimento. O sentimento é humano. Por quê? Porque ele é expressão de que você reconhece o valor da experiência que está fazendo. E, portanto, não é só uma percepção sensitiva. Não é? Então, por exemplo, alguém vem aqui por trás, você não está vendo, coloca a mão no seu ombro. Você tem uma sensação. O toque é uma sensação. Mas a partir do momento que você sabe quem é a pessoa, então o toque vira sentimento, porque ganha um valor. Se é uma pessoa que você não simpatiza, o sentimento é negativo. Sim. E é de repulsa. Se é uma pessoa que você simpatiza, se afeiçoa, então aquele toque, aquela sensação, torna-se sentimento no sentido muito positivo. Né? Então, esse amor de Deus, que se encontra no livro do Deuteronômio, ele é sempre expresso naquilo que Deus faz. E o que é que Deus faz? Tirou o seu povo lá do Egito. Certo. Uma segunda avenida, né, diríamos, um outro tema é a memória. A memória que não faz perder as raízes. Quando se perde a memória, não se sabe onde está. E se nós não sabemos onde estamos, também não sabemos para onde vamos. Vejam que eu já disse que o Deuteronômio, ele retrata a última fase da caminhada do povo até a entrada na Terra Prometida, né? Que até mesmo Moisés não entrou, né? Ele viu de longe. Então, a memória. Vejam aí, no capítulo 6, versículo 20 e o versículo 21. Capítulo 6, versículo 20 e 21. Né? Amanhã, quando seu filho lhe perguntar o que significam esses testemunhos, estatutos e normas que o nosso Deus Javé ordenou a vocês, você responderá a seu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito. No entanto, Javé, com mão forte, nos tirou do Egito. Pois bem, vejam o que é a memória. A memória é tornar presente um fato do passado. Memória não é uma excursão ao passado. A memória não é uma espécie de viagem arqueológica para o passado. Mas a memória é tornar presente um acontecimento que se situa no passado, mas que tem suas consequências para o presente. E isso é muito próprio do livro do Deuteronômio. Dom André, o senhor falou para nós sobre o amor de Deus e sobre a memória como dois grandes temas do livro do Deuteronômio. Nós temos mais quais grandes temas? E tem algum deles que se sobressai como um grande tema para a compreensão desse livro? Sim, sem dúvida. É o tema da aliança. A aliança é uma grande avenida também deste livro. Podemos ver aí, no capítulo 5º, o versículo 2º e o 3º. Então, Deuteronômio, capítulo 5, versículos 2º e 3º. Javé, o nosso Deus, fez aliança conosco no Horebe. Javé firmou essa aliança, não com nossos pais, mas com nós mesmos, que hoje aqui estamos todos vivos. Pois bem, né? Então vejam que coisa tão bonita esse texto. Nós já falamos que, como registro entre os acontecimentos e a redação, nós temos uns 600 anos. Então vejam como se fala, né? Javé, nosso Deus, concluiu conosco uma aliança no Horebe. Javé não concluiu uma aliança com nossos pais, mas conosco. E a terceira vez, conosco que estamos aqui hoje, todos vivos. Né? Isso é muito bonito, porque a aliança, ela é um compromisso de Deus que alcança, né, um caminho, né, que se perpetua, né, mesmo com a nossa infidelidade. Porque nós sabemos, né, até tomando muitas alianças feitas
no Antigo Testamento, não é? Quantas vezes a aliança foi quebrada por parte do povo, mas Deus permanece sempre fiel. Por isso que aqui, né, o autor vai dizer, né, como Moisés falando, que Javé, nosso Deus, fez conosco, não com nossos pais, não há 600 anos. Né? E quando nós lemos hoje, também nós nos colocamos nesta atualidade da aliança feita por Deus. E quais são as características dessa aliança? A primeira característica é a iniciativa e soberania de Deus. Então, não é uma aliança, um pacto onde existem pares, né, no sentido do mesmo nível. Uhum. Não. A iniciativa é de Deus, a soberania é de Deus. Por isso que a aliança, ela não se quebra, no sentido de não se desfaz, porque Deus sempre sustenta a nossa parte. É muito interessante, daí de novo aquela perspectiva de unidade da Escritura, quando nós lemos a narração da aliança que Deus fez com Abraão, no capítulo 15 do livro do Gênesis. Uhum. Então, como é que descreve aquela aliança? Abraão deve colocar as vítimas, então ele coloca as vítimas partidas, né? Era o ritual, né? Então se parte as vítimas e os que contraem a aliança, né? Isso é um ritual primitivo, os que contraem a aliança passam pelo meio das vítimas. Então, é um ritual assim, muito chocante, mas muito pedagógico, porque a finalidade era, se uma das partes for infiel, vai acontecer isso que aconteceu com os animais. Então, é muito pedagógico, né? Assim, uma coisa assim, bem clara, né? Sim. Você é livre para fazer aliança. Agora, na hora que descumprir a aliança, veja lá como é que os animais estão despedaçados. E é muito interessante que diz que Deus passou pelo meio dos animais, né, que era o fogo, e Abraão caiu no sono. Uhum. Né? Abraão adormeceu, ou seja, Abraão não passou. E quem foi que deu o sono a Abraão, se não Deus, né? Então, na verdade, foi feita uma aliança com Abraão, mas Deus que assumiu tudo. Né? Tanto que se chega ao ponto mais alto da aliança com Deus, o próprio Deus assumindo a nossa parte, né? Que é Jesus. É Deus. E aí a gente, na liturgia, né, a gente ouve essa expressão, a nova e eterna aliança. Teve uma, né, antiga, várias alianças, e ele assume a nova e eterna, né? É uma imagem, um símbolo também muito comum e de fácil assimilação para nós. Sim, sem dúvida, né? Então, enquanto Deus não se fez homem, todas as alianças da parte dos homens, elas faliram, né? Sim. E por isso que agora ela é eterna, né? Porque ele assumiu a nossa condição, né? Então, é isso. Iniciativa de Deus, resposta do povo, naturalmente, porque a aliança tem as duas partes. Mas ali, o povo e Deus se comprometem reciprocamente, né? Porque a aliança exige isso, mas certamente não no mesmo nível, né? Uhum. Então, isso seria, em poucas palavras, o conteúdo da aliança, que é um tema fundamental aí para o livro do Deuteronômio. E é bonito também que depois um versículo do Salmo que eu gosto muito, o Salmo 136, o salmista cantando também essa memória da aliança, né? O Senhor se lembra sempre da aliança. E aí nós vemos essa narrativa aqui bonita em Deuteronômio, também no Antigo Testamento. Dom André, para a gente encerrar essa compreensão hoje destes temas, o Shema, que é muito caro aos judeus, né? O que ele significa? Pois bem, o Shema se tornou uma oração, né? Uma oração principal para o povo judeu, tanto que se reza no início do dia e no final do dia. Nós diríamos como o nosso Pai Nosso, né? Mas a oração. E se encontra no capítulo 6º do livro do Deuteronômio, capítulo 6º, versículo do 4º ao 9º. E o que é que diz o Shema, né? Então, o Shema, se você quiser ler para nós. Vamos lá.
Capítulo 6. Isso, escute Israel. Javé é o nosso Deus, Javé é um. Portanto, ame Javé, o seu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as forças. Que estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Muito bem. Então, vejam, claro, tem um pouco mais, né, para a gente concluir, esse Shema, né, que até nós cristãos cantamos, né? Sim. Tem algumas celebrações, né, se introduziu isso, serve, né, como uma espécie de ambientação, vamos chamar assim, para a liturgia da palavra, né? Uhum. Então, antes de se fazer a proclamação dos textos sagrados, então se canta, né? E se canta até em hebraico, né? Exato. A gente sabe até de qual Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, né? Então, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Só Ele é Deus. Né? Aqui nos lembra quando o jovem rico, né, chega para Jesus e diz assim, mas o que devo fazer para herdar a vida eterna? Né? E chama Jesus de bom. E Jesus disse, um só é o bom. Né? Ele estava justamente já fazendo a introdução dos mandamentos com esse Shema. Né? Só Deus é Deus. Só Ele é um. Então, isso é a confissão fundamental da fé em Israel. Uhum. Porque é a afirmação do monoteísmo. Nós vimos já em outros momentos que o povo vai se afastando, né? Se afastando da fé já vista, do único Deus, e caindo nas armadilhas dos deuses, dos ídolos. E, portanto, para libertar, e isso é o significado do êxodo, né? O êxodo não é só sair de um lugar para ir para outro. O êxodo não é só sair da casa da escravidão social, política, de Faraó, mas é ser arrancado dos ídolos que domina e escraviza. Então, o Shema é esta oração belíssima que chama, né, para escutar. Veja que nós falamos também outra vez da obediência, e a desobediência causa os maiores desastres na nossa vida. O Shema é um apelo, né? Escute, Sim. ou seja, seja obediente. Né? Olha aí que maravilha. Hoje nós aprendemos os grandes temas do Deuteronômio, destacando aí o amor de Deus, a memória, a aliança e agora finalizando com o Shema. Vamos saboreando a beleza da palavra de Deus que se revela a nós por meio do livro do Deuteronômio. Eu agradeço ao Dom André Vital pela disponibilidade em estar conosco e mais um aprendizado do livro do Deuteronômio. E nós temos mais um para encerrar e deixar também esse gostinho de querer aprofundar ainda mais, né, Dom André? Amém, Dom André. Uma alegria, Túlio. Um abraço para você e bom trabalho. Obrigado. Obrigado você também que esteve comigo aqui tomando Santo Café. Vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso programa. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, depois deste Santo Café abençoado com o Dom André Vital. Na próxima semana, então, nós encerramos esta série com ele sobre o mês da Bíblia. E sobre a Bíblia é o compromisso do dia que eu quero deixar para você e para mim hoje. Pode ser um combinado entre nós e o Pai Eterno. E o nosso compromisso é o seguinte: compartilharei com alguém um trecho da palavra de Deus. Essa é a nossa missão do dia. Compartilharei com alguém um trecho da palavra de Deus. Um versículo que te marcou, talvez do Salmo que nós proclamamos hoje. Então ligue para alguém e fale, olha, hoje eu quero compartilhar com você o que a palavra de Deus me inspirou, ou no WhatsApp, usando também as suas redes sociais. Mas um compromisso para hoje. E agora eu quero compartilhar também com você um poema oração muito bonito do cardeal Tolentino Mendonça, que se chama A Estrada da Misericórdia.
Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da misericórdia. Dá a cada um de nós a capacidade de acolher apenas, sem juízos prévios nem cálculos. Dá-nos a arte de acolher o trêmulo, o ofegante, o frágil modo com que a vida se expressa. Torna-nos atentos ao desenhoso silêncio e áspero dos dias. A dor profunda e, porém, quase anônima ao nosso lado. O grito sem voz. As mãos que se estendem para nós sem as vermos. A necessidade que nem encontra palavras. Ensina-nos que fomos feitos para a misericórdia e que ela é a sabedoria que tu, Senhor, mais amas. É o que Ele mais ama, é a misericórdia. E o Divino Pai Eterno é todo misericórdia. E é por isso que nós nos consagramos e nos apresentamos a Ele. A Vanessa Lobo já está aqui chegando na nossa capela para apresentar você, devoto do Divino Pai Eterno, você que é associado à família de amor, para esse momento de oração. E tem hoje 4 queridas devotas, que é a Maria Isabel, a Suzana, a Diva e a Petronila. Olha aí que maravilha, nós rezamos por vocês, com vocês, por cada um dos que se entregam e se consagram diariamente ao Divino Pai Eterno, assim como nós faremos agora. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa, obrigado por mais um dia aqui juntos no programa Pai Eterno. Obrigada, Marcos, e a você que nos acompanhou. Amanhã nós temos um encontro marcado e que até lá a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.